Bom dia, Jesus é o nosso amado Senhor. No Evangelho do irmão Marcos, no capítulo 9, verso 42 até o 50, diz assim: E quem fizer tropeçar um desses pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado ao mar. E se tua mão te faz tropeçar, corta-a, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhe morre o verme, nem o fogo se apaga. Se o teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrar na vida aleijado do que, tendo os dois pés, ser lançado no inferno, onde não lhe morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só dos teus olhos do que, tendo os dois seres lançados no inferno, onde não lhe morre o verme, nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, sem sabor, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Pai, nós te damos graças pela tua palavra que tem nos alimentado, tem nos suprido, tem nos nutrido, tem nos lavado, como o Senhor mesmo diz que nós já estamos limpos pela palavra que o Senhor tem falado, e essa consciência da graça tem nos sustentado em ti. Mais uma vez pedimos tua misericórdia, o teu lavar regenerador da tua palavra, do teu Espírito, para que possamos em ti compreender pela interpretação correta que assim o Senhor está fazendo da tua palavra para nós, para podermos viver, Senhor, conhecendo e aprendendo mais de ti. Obrigado por este dia. Seja com todos que estão alcançando essa palavra e o Senhor possa alcançar cada coração e nos guarde em ti, nos livrando do mal. Amém. Então, o contexto antecedente, o Senhor está falando várias coisas, pérolas maravilhosas, E quando chega aqui, ele se refere aos tropeços. Você vai encontrar isso também em Mateus 18 e você vai encontrar em Lucas 17. Mas o interessante é que aqui em Marcos, ele narra, as três condições: se tua mão, se teu pé e se os teus olhos, Lembra que a gente já viu que é pelos 5 sentidos que é formatado os pensamentos, na verdade? Só que muitos já estão guardados lá na memória, E outros a gente vê. E isso só faz potencializar, o que já está dentro e faz ficar cada vez mais criando coisas quando não está no Senhor, Então vamos lá. A tua mão, se tua mão, isso a gente percebe, crê no Senhor, que é o modo de agir. Se teu pé é o modo de andar. E se teus olhos é o modo de ver. A gente pode ver isso, se tua mão, lá em Romanos 8,12. A gente pode ver a questão do pé em Mateus 22,13, a das bodas. E no caso o modo de ver, Mateus 6, 22, 23. Então veja bem, como é que eu posso ser livre disso? Como é que eu posso... Que garantia eu tenho que se eu cortar minha mão, cortar meu pé e arrancar o olho, não vou mais pecar? Porque muitas vezes a pessoa acha que esse texto é literalizado, E a gente crê que não, porque isso é uma circuncisão, tá? Quando ele fala corta, significa cortar, amputar. E o arranca, o que é dos olhos, no sentido original do radical grego, tem tudo a ver com compelir alguém a partir, mandar alguém embora de modo severo. Ou seja, tratar o pecado como Deus tratou, na cruz, crucificando. Se crucificardes, rejeitando tudo isso, terás a vida. Rejeitar com desprezo. E isso, a gente crê perfeitamente que isso está no campo espiritual. É uma circuncisão de alguém que já fez. Percebe? Então, quando a gente vai para Colossenses capítulo 2, no verso 11, diz assim: Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Portanto, para que eu possa cortar a minha mão, cortar os meus pés, amputá-lo, e arrancar os meus olhos, não é uma coisa literal, eu tenho que ir para quem já fez. A circuncisão é um dos itens mais importantes da lei, é tanto que ela aparece antes da lei. Ela aparece em Gênesis, no capítulo 17, quando Abraão
foi instruído pelo Senhor a circuncidar. E naquele capítulo, você lendo, ele exatamente com 99 anos, está no verso 24 do capítulo 17, ele foi circuncidado e Ismael tinha 13, e todos da sua casa, conforme o Senhor tinha instruído. Você lendo lá, vai ficar claro, né, que a circuncisão é o corte da carne, é uma aliança que Deus tem. Qual é a aliança que Deus tem conosco em Cristo? Tá certo? É a gente não viver mais na carne, que é aquele último item, lembra do está consumado? Que o radical lá tem a noção de ordem, tem a noção de tempo. A palavra consumado, todo o sentido de realizar o último ato que completa o processo. Você lembra disso? De algo que já foi feito, que é o término, o limite no qual alguém deixa de ser, sempre do fim de um ato ou estado. O primeiro está consumado, vimos no está consumado do pão e água, lembra? Mas não o fim de um período de tempo, que é exatamente a circuncisão da carne. Percebe? Quando você vai para Romanos capítulo 2, no verso 29 diz que judeu é aquele que é o interiormente, e circuncisão é que é a do coração, do espírito, não segundo a letra, cujo louvor procede de homens, mas de Deus. Portanto, não é a literalidade, cortar as mãos, os pés e arrancar os olhos. É eu ir para Cristo, que já fez essa circuncisão em nós, quando entrou em nós e crucificou o velho homem, né, a realizar o ato, o último ato, né, de um processo já concluído, está consumado, e agora espera que nós, como ele diz, os que são de Cristo crucificaram sua carne, com suas paixões e concupiscências. Então, quando eu vejo alguma coisa com os olhos, quando eu vou agir com as mãos, quando eu vou andar com os pés, eu preciso estar no Espírito, me mostrando para que eu não esteja na carne. E assim, quando eu me encontrar nela, que é orientado pelo Espírito, a gente vai fazer o quê? A gente vai exatamente crucificá-lo, na total dependência dele. Então a gente entende o verso 49, porque cada um será salgado com fogo, certo? Esse salgado é ser purificado, e aí o fogo é o que entra, exatamente o que Jesus diz, que quer lançar fogo sobre a terra, que Pedro diz que, amados, não estranhem o fogo ardente, né? Que a nossa fé é purificada com fogo, e se assim o Senhor permitir, nós vamos continuar esse pão e água amanhã, para que agora a gente veja o processo de quem a gente deve recorrer, como já está falado, que é ao Senhor, e como isso se dá na prática. Percebe? Que não é a gente fazendo literal, é a gente recorrer para aquele que já fez a circuncisão, o despojamento do corpo da carne, crucificando o velho homem, o inimigo, a morte, e agora nos deu total autoridade de estar nele, para no amor, na afeição por ele, a gente completar aquilo que ele já começou. Se o Senhor permitir, a gente continua amanhã com fogo, que é exatamente o instrumento que o Senhor usa. Louvado seja o Senhor.